Bem-vindos ao mais artisticamente divertido canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e a gente vai falar de uma obra do Caravaggio que já rolou aí muita fofoquinha em volta dessa obra, que é então A Morte da Virgem, conservada no Louvre. Obra terminada em 1605 ou 1606, que foi feita pelo Caravaggio logo antes dele sair de Roma. Que o Caravaggio é um cara assim, cheio das polêmicas. Ele matou um cara e daí não pôde mais ficar lá. Caravaggio é complicado. Mas enfim, a obra em questão, a polêmica no caso não é o Caravaggio ter matado alguém. Dessa vez não é essa polêmica da obra. Essa obra, então, ela foi encomendada pelo Laertio Cherubini para a Igreja Santa Maria della Scala, in Trastevere, em Roma. Só que essa obra foi recusada pelo clero da igreja, que pertencia à ordem das Carmelitas Descalças. Então, umas freiras tinham feito voto de pobreza e tal. E o rolê é que a obra foi recusada porque ela teria sido considerada indecente. E vários biógrafos aí do Caravaggio falam que ela teria sido considerada indecente por causa que o Caravaggio teria usado o cadáver de uma prostituta morta como modelo para representar aí a Virgem Maria morta, né? Para representar de maneira mais realista, né? Poder ali ver uma pessoa morta de verdade e colocar ali todos os detalhes e tal. E aqui a gente tá na época da Reforma Católica, né? Ou da Contra-Reforma, como é chamado aí, não muito corretamente, porque não é só uma reação dos católicos à Reforma Protestante, é mais complexo que isso, a gente pode falar isso em outro vídeo também. Mas basicamente, então, depois do Concílio de Trento, que aconteceu em 18 sessões de 1545 a 1563, basicamente determinaram-se algumas regras para serem seguidas na arte. O Concílio de Trento determinou bem pouca coisa, mas ele fala de maneira bem genérica que as obras não podem ser indecentes. Explica exatamente o que é indecente? Não. Então, aí dependia da interpretação das pessoas que mandavam em determinado local. E representar a Virgem Maria sob os traços de uma prostituta não seria considerado decente, não é? Na verdade, muitos tratados que aparecem depois do Concílio de Trento e até mesmo outros críticos antes, falam muito mal desse tipo de coisa que os artistas faziam. Então, representar a Virgem Maria com os traços da amante, né? Tipo, pessoas que não eram aí muito puras, né? Não eram consideradas puras por eles, esses caras que escreviam os tratados, os religiosos. Então, representar os traços da Virgem, né? Essa figura super santa e tal, né? Com alguém que eles não consideravam puro. E também o Concílio de Trento fala isso, ele realmente fala que não é para representar as figuras santas com os traços de alguém que realmente existe, alguém reconhecível, né? Alguém vivo, no caso, morto. Mas, enfim, então isso também não estaria correto. E também considerou-se que estava uma representação indecorosa, né? Que não estava aí respeitando a figura santa por estar mostrando ali os pezinhos dela e um pouquinho da perna. Então aí que nessa representação ele teria desrespeitado a Virgem, representando dessa maneira. E daí o que acontece é que a obra foi recusada e um outro artista pintou o mesmo tema e colocou no lugar que deveria ter sido essa obra. E o que a gente pode ver então aqui nessa composição, tirando toda essa polêmica aí, que poderia ter sido um modelo, uma prostituta ou não existem realmente provas que digam foi, não foi, né? As pessoas falam, as pessoas escreveram, mas é verdade, não temos prova. Então, o que acontece é que a gente tem aí como, né, o centro da representação e o foco dela realmente a Virgem Maria morta. Então, mostrando esse momento aí que ela morre e depois ela vai, né, ter a sua ascensão ao céu, né, a assunção de corpo e tudo. Então não vai subir só a alma dela, o corpo vai junto também. Mas isso acontece depois. Então aqui ela morreu, o pessoal tá triste em volta, tem os apóstolos e tal em volta. E é essa a situação. E a gente pode notar também que todo o foco da composição é ela, porque tem essa luz forte iluminando ela. Então o resto da cena é muito escura, mas tem esse foco de luz. Isso é muito característico da obra do Caravaggio e dos pintores que se inspiraram nele, né, os caravaggescos,
Então você tem essa luz aí quase que teatral, é quase como se tivesse ali uma cena de teatro e pá, uma luz ali. Então toda essa dramaticidade na representação. Essa luz na Virgem, a gente poderia pensar algo também talvez como uma luz divina, né? Essa presença divina aí na representação. No caso dessa representação, você tem esse tipo de luz em várias outras pinturas do Caravaggio, mas nesse caso a gente pode pensar nisso, né? Dado que é uma figura santa aí de maior importância. Também essa cortina vermelha no fundo lembra um pouco também algo teatral. Essa cortina que responde, por sua vez, ao vestido da Virgem, que são aí as cores mais vivas da composição e chama a atenção também. O vermelho, inclusive, era uma cor bastante cara no passado. A gente pode se perguntar, então, apesar do ambiente representado ser um ambiente bastante simples, a gente tem essa cortinona vermelha, tem o vestido da Virgem que é vermelho, então talvez mostrando aí toda a majestade dela, esse outro lado dela, né, de rainha do céu e tal. Então, uma figura importante, não uma figura comum. Mas por outro lado, toda essa cena dela realmente morta aí, né, tá parecendo um ser humano morto mesmo. E as pessoas chorando em volta, dá algo de natural, de comum, né, algo que poderia ser visto numa cena de morte de qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano normal. Não tipo, nossa, a mãe de Deus e tal. Então, por um lado a gente tem essa majestade em alguns elementos, né, consideraria aí, mas por outro lado a gente tem essa simplicidade. E toda essa história de ele pegar uma prostituta, né, afogada, que ele tenha pego ou não, mas o importante é que ele gostava de representar as coisas de maneira muito naturalista. Então, muitas vezes ele representa detalhes até meio sinistros, assim. Então tem uma obra que a gente já falou aqui no canal, que é Davi segurando a cabeça do gigante Golias, e que ele cortou, né, e daí você tem, assim, as veias caindo da cabeça do gigante morto, né? Então, assim, uns detalhes assim, muito realistas. E o Caravaggio tinha muito isso, então faz sentido, né, tá representado aqui desse jeito bem realista mesmo, né? A Virgem parece morta mesmo, não tem dúvida que a mulher está morta ali, né? É uma mulher morta. E por fim, a gente tem que falar um pouco desse tema, né, da morte da Virgem, ou a dormição, que era muito comum na arte bizantina e acaba aparecendo na arte ocidental no final da Idade Média. E daí acaba sendo um tipo de representação muito comum, porque no final da Idade Média a devoção à Virgem Maria era cada vez maior, então você tinha cada vez mais representação dela e, enfim, igrejas dedicadas a ela e tal. Então, acabou se popularizando esse tema da morte da Virgem, que é o que a gente vê aqui nessa pintura. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outras obras sobre as quais vocês quiserem que eu fale, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar também o link de outras obras do Caravaggio sobre as quais eu já falei aqui. Então é isso, beijinhos e até a próxima!